Shalom, irmãos, amigos. Nós vamos começar agora a falar sobre o profeta Malaquias, ou seja, o livro de Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. Pode designar tanto um escritor anônimo quanto o nome próprio. Não há nenhuma menção deste profeta em qualquer outro livro do Antigo Testamento, ou melhor, da Tanakh. Vamos aos dados históricos do profeta Malaquias. O início do ministério do profeta Malaquias ocorreu no ano de 433 a.C. Já tinha passado 100 anos desde o retorno dos judeus à Palestina. Vamos aos dados históricos. Xerxes, que é o Assuero, reinou de 486 a.C. a 465 a.C., que foi exatamente no período de Ester, do livro de Ester. Depois de Xerxes, Assuero, reinou Artaxerxes I, que reinou do ano 464 a.C. a 423 a.C. Depois reinou Dario II, que reinou do ano 423 a.C. a 404 a.C. O ministério do profeta Malaquias foi durante o reinado de Artaxerxes I e Dario II. Então o ministério dele alcançou esses dois reis persas. Alguns eventos históricos já tinham ocorrido, que é em 457 a.C., Esdras retorna para Jerusalém. Depois, em 445 a.C., Neemias vai para Jerusalém. E 444, a construção dos muros de Jerusalém. Também ocorreu alguns dados muito importantes. A queda do Império Babilônico, um dos maiores impérios, já tinha ocorrido também no ano de 539 a.C., durante o reinado do rei Belsazar. Também temos um importante dado a considerar. Já tinha ocorrido a segunda leva de judeus que retornaram para a Palestina, que ocorreu em 464 com Esdras. Na primeira leva de judeus que saíram da Palestina, da Babilônia para a Palestina, tinham retornado cerca de 50 mil judeus. E esses 50 mil judeus ocorreu durante o reinado de Dario I sob a liderança de Zorobabel. E aí ocorreu depois em 464 a segunda leva de judeus para a Palestina. A primeira foi no ano de 538 a.C., ou seja, após a invasão do Medo-Persa Ciro, que decretou o repovoamento de Jerusalém pelos judeus. E esse retorno ocorreu em 538. Ele assumiu o poder e assumiu um novo império, o Império Medo-Persa, que destruiu o Império Babilônico em 539, quando ele venceu os babilônicos. O templo também tinha terminado em 515 a.C. Então, Jerusalém já estava praticamente estável politicamente, já estava estável religiosamente, e as pessoas já tinham tomado o seu cotidiano, a sua vida cotidiana. No livro de Malaquias, Jeová Tsabaoth é citado mais de 20 vezes no livro. Dos 55 versículos que há no livro de Malaquias, 31 são proféticos, que equivale a 56% do livro. A restauração de Israel, a restauração de Judá
pós-cativeiro babilônico, ela foi conseguida com a ajuda de 3 reis persas, Ciro, Dario I e Artaxerxes. E também com os líderes judeus, que foi Zorobabel, que guiou o povo de retorno à Palestina com 50 mil judeus. Também com Josué, Ageu, Zacarias e Esdras. Neemias também teve um papel fundamental para a reconstrução de Jerusalém, assim como os muros. Ele visitou Jerusalém 2 vezes. Na segunda vez que ele visitou Jerusalém, ele estava numa tristeza muito profunda, porque o povo tinha se afastado do Deus de Israel novamente. O profeta Malaquias é um profeta, talvez o profeta mais agredido pelos religiosos contemporâneos. Um dos profetas mais mal interpretado da Bíblia, talvez o outro que siga ele seria o profeta Daniel. Muitos religiosos, muitos líderes religiosos têm usado o livro de Malaquias para escravizar as pessoas através do dízimo. E não têm usado a essência do livro. Tiram um versículo fora do contexto para justificar um pretexto. O livro de Malaquias é tão amplo e retiram apenas o que concerne ao dízimo. Talvez por interesses próprios ou através destes versículos para manipular pessoas para os seus próprios desejos egocêntricos. Ironia é saber que o profeta Malaquias combateu, e ele quis combater justamente ideias errôneas que o povo e os líderes estavam assumindo diante de um período de decadência espiritual, profanação e negligência quanto ao culto verdadeiro a Adonai. Ironia dizer que muitos líderes usaram um profeta que combateu religiosidade, hipocrisia, corrupção, para usar palavras dele para fazer as mesmas coisas nos dias atuais. Coloquei o tema do profeta Malaquias como o profeta do dízimo, não porque o foco do profeta é o dízimo, e eu vou explicar isto agora na introdução para que você possa entender. Mas o tema correto para o livro seria adoração corrupta. No capítulo 1, o profeta Malaquias fala sobre a eleição de Israel. Aqui Adonai compara Edom e Israel e diz: eu aborreci Esaú e elegi Israel. Eu tenho uma compaixão, eu tenho um amor por Israel. Este amor é incondicional. E aqui no capítulo 1, Adonai mostra a importância do amor que ele tem por Israel e pelo seu povo. E ele trata da eleição. Aborreceu um para abençoar o outro, para se relacionar mais profundamente com o outro. Então no capítulo 1, Deus fala do seu amor incondicional. Fala de um amor eletivo. Um amor que ele escolheu por Israel. E também ele fala sobre a rejeição do povo por ele. Ao ponto que ele, no capítulo 1, ele fala que o filho honra o pai, mas o povo não honrava ele. Aqui no capítulo 1 fala que os líderes religiosos estavam profanando o sistema que ele implantou, sacrificial, que deveria ser feito. O pão era imundo. O animal era cego. Eles sacrificavam o animal com defeitos, sujos. O pão era imundo. O sistema religioso estava decadente. Os líderes estavam envolvidos com corrupção. Os líderes viviam de forma hipócrita.
A mesa era profanada, a mesa onde se oferecia a comida. O capítulo 1 é dedicado para os líderes religiosos corruptos, hipócritas e depravados. O capítulo 1 mostra o amor de Deus pelo povo e mostra o oposto, como os líderes e como o povo retribuíam a Deus na adoração de forma corrupta. De forma corrupta. E chega ao ponto do próprio Senhor dos Exércitos, Jeová de Sabaoth, dizer que ele prefere não ser adorado. Ele prefere que as pessoas não adorem do que adorar de forma hipócrita, do que adorar de forma corrupta. Deus está dizendo, eu prefiro não ouvir vocês do que ouvir vocês de forma corrupta. Deus está dizendo, eu não quero ouvir a adoração de vocês, hipócritas, corruptos. Já tinha passado-se 100 anos após o retorno dos judeus à Palestina, após 70 anos no cativeiro babilônico, após passar por escravidão, fome, perseguições, pestes. E mesmo assim, agora o povo não tinha aprendido a lição e começou a voltar à estaca zero, começou a voltar à mesma forma de adoração antiga. Deus está dizendo, eu não quero ouvir mais o que vocês fazem na adoração. Porque vocês, líderes, são hipócritas. E ainda são orgulhosos. Aqui mostra no capítulo 1 que os líderes religiosos eram orgulhosos. O profeta Malaquias trabalhava com o formato de perguntas e respostas. E aí os líderes diziam, em que nós temos pecado? Malaquias apontou os erros e eles não admitiram que eles estavam errando. Eram orgulhosos, soberbos, prepotentes. E não olhavam para si e reavaliavam a forma de viver, de adorar. Não reavaliavam a conduta. Capítulo 2 do profeta Malaquias fala novamente da forma hipócrita que eles viviam, e agora Deus estaria colocando maldições sobre a nação por causa do pecado. E aqui no capítulo 2, Deus está dizendo que ele vai amaldiçoar a nação, porque a nação estava debaixo do pecado. Os líderes orgulhosos estavam debaixo do pecado da corrupção e de uma falsa adoração. Aqui no capítulo 2, ele fala que os sacerdotes deveriam guardar o conhecimento, procurar a instrução, porque os sacerdotes estavam desviando o povo da verdadeira adoração, estavam induzindo o povo ao erro, às práticas que transgrediam a lei, a Torá, que levavam à justiça, à verdadeira adoração, que faziam com que o povo se colocasse um relacionamento profundo com Deus. Os próprios líderes estavam fazendo com que o povo se afastasse de Deus e transgredissem a lei. No capítulo 2, mostra que o povo estava entrando em casamentos mistos com outras nações. Um povo que era separado estava casando com povos pagãos. Homens abandonavam suas mulheres íntegras para deixá-las passando fome, necessidade, para se casar com outras mulheres. Abandonavam suas esposas, primeiras esposas, para viver de forma egoísta, e ainda abandonavam sua esposa e trocavam por mulheres de outras nações que adoravam deuses. E eles começaram a trazer os deuses para Judá, para Israel, e começavam de novo a trazer práticas de idolatria para uma nação que deveria abster-se de práticas demoníacas. Aqui no capítulo 2 mostra a importância do casamento e da família, que o povo já estava abandonando e casavam-se com outras mulheres e acabavam praticando as mesmas idolatrias que os povos gentios. Aqui Deus mostra a infidelidade que o povo estava vivendo. Aqui mostra a infidelidade que o povo estava vivendo. No capítulo 3, o Senhor diz
que ele vai mandar um remédio para a cura dos pecados da nação. No capítulo 3, Deus diz que ele vai mandar a cura para a nação. Agora vai ser uma cura que vai mudar a história do mundo. É a cura que virá de Israel para o mundo. É a cura que primeiro servirá a Israel e depois servirá às nações. Yeshua HaMashiach, Jesus. Então no capítulo 3, agora o profeta Malaquias anuncia a vinda do Cordeiro Pascal, que curará o pecado das nações, que curará o pecado de Israel. E ele anuncia também que antes do Mashiach virá o profeta Elias. Que virá o profeta Elias, que abrirá caminho para o Mashiach Yeshua, Jesus, que é o profeta João Batista. O profeta João o Batista. O profeta que vai preparar o caminho. A voz que clama no deserto. Então, capítulo 3 do profeta Malaquias fala: virá o profeta Elias, que vai apontar, denunciará a iniquidade dos líderes e do povo, para abrir caminho para aquele que irá curar Israel e as nações. Aqui no capítulo 3, versículo 5, ele começa aqui a apontar os pecados do povo e dos líderes. Eles estavam envolvidos com feitiçaria, eles estavam envolvidos com adultério, jurando falsamente, fraudavam salários de funcionários, oprimiam a viúva e os órfãos, e oprimiam os estrangeiros. Ou seja, novamente havia corrupção na adoração, novamente os líderes e o povo tinham afastado da verdadeira adoração para seguir os seus próprios pecados egocêntricos, para seguir os seus próprios pecados e seguir ao seu próprio eu, egocêntricos, hipócritas. Depois aqui no capítulo 7, Deus começa a falar sobre o sábado. Depois ele começa a falar sobre os dízimos. Observe que o destaque aqui não é para o dízimo, mas é para a adoração corrupta. Deus aqui não enfatizou o dízimo, dizendo como se o profeta, como se o livro inteiro de Malaquias focasse no dízimo. Líderes têm usado isso hoje, ironicamente, justamente o que o profeta Malaquias mais reprovou, para escravizar pessoas debaixo do dízimo, dizendo que Deus amaldiçoará as pessoas que não derem dízimo. Aqui, no capítulo 3, está dizendo que o povo também não dava o dízimo, mas é lógico que não dariam dízimo porque eles estavam envolvidos com feitiçaria, roubos, adultérios, fraudavam salários. E aqui ele apontou o dízimo porque estava na lei. E aqui ele apontou o dízimo, não porque o dízimo é mais importante, mas porque também representava uma lei, na lei mosaica. O dízimo não é pecado de morte na Torá, na lei. A feitiçaria, o adultério deveriam morrer. Então, se formos considerarmos aqui, qual punição seria para o dízimo, não seria tão grave quanto a feitiçaria, quanto o adultério, contra roubo. E aqui no capítulo 3, ele diz para o povo e para os líderes: vocês dizem que não darão dízimo porque vocês não estão sendo abençoados. É triste eu ouvir isso de vocês, porque eu amo vocês. Vocês estão sendo duro comigo, diz o Senhor aqui.
Porque o povo estava dizendo, eu não vou dar o dízimo porque eu não estou sendo abençoado. Que proveito a dar dízimo se eu não estou sendo abençoado? As nações gentílicas, pagãs, estão sendo abençoadas e nós, o povo de Deus, não estamos sendo. Que proveito há de dar dízimo? Então aqui o Senhor está dizendo o seguinte, vocês, as suas palavras são muito duras contra mim, porque vocês estão amarrando o dízimo à prosperidade. Vocês só estão dando dízimo por interesse material. Vocês estão me entristecendo de tal forma que agora a única saída vai ser o Messias. Vocês estão numa decadência tão grande que agora vai ser o Messias que eu vou enviar a vocês, que vai tratar da justiça. O povo não queria dar dízimos porque eles não se sentiam abençoados. Eles só dariam se houvesse um retorno financeiro e material. Seria mais ou menos como se Deus tivesse que, do trono dele, satisfazer os desejos egocêntricos de indivíduos que só pensavam em dinheiro e coisas materiais. Aqui Deus disse, vocês foram duros. Deus disse aqui, as suas palavras, no versículo 13, foram duras demais para mim. E o povo dizia, inútil é servir a Deus, porque não estamos prosperando. O povo queria prosperidade e Deus queria adoração. Não adoração financeira, uma adoração de amor, de relacionamento entre pai e filho. E por fim, no capítulo 4, Deus fala que haverá um dia o qual os ímpios serão condenados ao inferno, onde haverá fogo que atormentará eles como brasa viva. E ele restaurará os perseguidos e íntegros, aqueles que se converteram ao Deus de Israel, os que foram salvos. E aqui também no capítulo 4, ele diz que ele pisará os perversos e implantará um reino eterno. E aqui ele repete que enviará o profeta Elias para que ele possa abrir caminhos, denunciar a iniquidade dos líderes e do povo. Para que venha o Messias e traga cura para Israel e para as nações. É importante entendermos que o livro de Malaquias, ele mostra a superficialidade da adoração, a decadência, a prostituição espiritual que Israel estava vivendo. Mesmo depois de ter passado 100 anos após o retorno à Palestina e novamente o povo voltou às práticas antigas. Aqui, o livro de Malaquias mostra a insatisfação de Deus com o seu povo. Havia corrupção entre os líderes religiosos, entre o povo. Havia prática de adultério entre os líderes, entre o povo. Havia prática de fraudar salário entre os líderes e o povo. Eles abandonavam as viúvas e casamentos eram desfeitos para conseguir outras mulheres e deixavam a primeira mulher passando necessidade e talvez muitas vezes fome. E ainda assim, eles traziam os deuses de outras nações para adorar em Israel. O livro de Malaquias começa com a palavra sentença. Então Deus sentencia
e denuncia a prática dos líderes e do povo. E termina o livro falando sobre maldição. Após o livro de Malaquias, Deus entra em silêncio com Israel durante 400 anos. A insatisfação dele com o povo foi tão grande que durante 4, 5 gerações não se ouviu mais nenhum profeta em Israel. E aí surge o novo Elias, João o Batista. Os dias de hoje está da mesma forma. Reavaliamos isso para que possamos sair dos laços demoníacos que nos cercam. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.